Olá, doutora Nayara Rossio aqui diretamente de Barcelona, e hoje eu vou contar para vocês, na segunda série sobre charlatanismo médico no Brasil, o porquê que o ano de 2022 foi para mim um grande divisor de eras, mas também um período de mais alta perseguição entre colegas médicos. E no vídeo anterior eu parei em 2013, quando a nutrologia toma uma nova forma, e ela passa de nutrologia hospitalar, de nutrologia que olha a alimentação dentro das doenças, para um movimento que gera um pioneirismo legal, né, dentro da medicina preventiva, que até então ela era muito preventiva e integrativa, que até então ela era muito delegada a quase um mundo meio esotérico dentro da medicina. Então a gente não via isso com seriedade. Então, o que está acontecendo ali em 2013, né? Chegando nas faculdades e nas formações o conceito da nutrigenética, da nutrigenômica, que é a ação dos nutrientes no nosso DNA, a importância de controle dos danos metabólicos como antioxidantes e tudo mais. E é o momento que eu entro em contato com isso também, me formo ali em 2014 em nutrologia. E, gente, eu vislumbrei que, a partir daquele momento, nós teríamos a nutrologia não como especialidade médica no futuro, mas sim como a nova clínica médica. Como assim, Nayara? A clínica médica é aquilo que dá a base para todas as especialidades médicas que são clínicas e não cirúrgicas. Que até então, gente, eram os conceitos básicos sobre os adoecimentos tratados com remédios e que não precisavam de intervenções mais graves, digamos assim. Então, era quem direcionava e acompanhava os pacientes. E eu percebo que a nutrologia nada mais vai ser do que a nova clínica médica, olhando agora o terreno, olhando os antioxidantes, as vitaminas. Então, eu vislumbro que não tem para onde voltar. Então, se eu me formo na nutrologia com uma visão tradicional ainda, para trabalhar com dieta enteral, parenteral, eu percebo que nós estamos numa dicotomia de era, e eu escolho trabalhar numa medicina que eu sabia que nós teríamos ali pelo menos uma década de enfrentamento com a sociedade, para que então a gente tivesse o devido reconhecimento. Porque a sociedade, especialmente médica, ela é bem fechada para a inovação. Com razão, tá? Eu não acho que isso está de tudo errado, porque a gente tem a vida das pessoas nas nossas mãos, então é importante essa validação da comunidade. E eu entro nisso porque eu percebo que ali no consultório eu consigo entregar muito mais. Desde esse momento, os pacientes que nos procuram não é o paciente que vem espontaneamente porque eu quero isso, é o paciente que já tentou tratar dentro do assistencialismo do plano de saúde, até porque nós somos para particular e eu quero contar como que foi isso também, porque aqui tem muita dúvida e muita da razão também dessa acusação de charlatanismo. E eu percebo que ali tem a grande oportunidade, porque nós vamos ser pioneiros de entender toda a clínica médica dentro de um outro contexto, que é o contexto do metabolismo, ok? E a gente começa a fazer esse processo ali em 2013, até mais ou menos 2019, ainda com muito enfrentamento, muita estranheza, mas com uma procura muito grande dos pacientes. E aí a gente encontra a primeira grande oportunidade, que foi exatamente nesses 5 anos. Por quê? Quem trabalhou com medicina preventiva e nutrologia não tinha condição de se aliar a planos de saúde, por vários motivos. Mas o principal é porque nós trabalhamos num campo que não cabe na medicina suplementar, que é quando você trabalha entre o bom e o ótimo. Então, a saúde suplementar, a saúde do plano de saúde, ela trabalha com parâmetros de doenças. Então, vou dar um exemplo. A hemoglobina, eu tenho que estar anêmica para ela liberar uma reposição, por exemplo, endovenosa de ferro. Geralmente era assim. E a gente queria corrigir ferritina para níveis ótimos para a pele, para o cabelo, que hoje a gente sabe que é 80, e nessa época a gente já entrava em contato com esses conceitos. 70, 80. Então, a gente não consegue ter acesso ao plano de saúde, porque eles não entendem como necessidade de correção, como necessidade de investigação, a quantidade de exames que a gente pedia, que eram até então muito determinadas. Então, a pessoa com investigação de hipotiroidismo tinha passo A, passo B, passo C, enquanto a gente percebia esses desequilíbrios clínicos pelos parâmetros que a gente tinha da medicina chinesa, pela Ayurveda e por várias frentes que cada médico integrou, e a gente queria validar por exames laboratoriais que já não eram como eu posso dizer, contratualizados para serem pedidos por pura investigação e porque eu quero.
né? Então, não é todo mundo que sai pedindo ultrassom. Então, muitos médicos começaram a ser perseguidos pela quantidade de exame. E óbvio que não ia querer se aliar a esses planos, porque o plano ia retaliar a ação desse médico, que ia começar a definir o que você pode, o que você não pode, como você pode pedir, como não pode pedir. E também porque dentro da saúde suplementar, muitas das nossas indicações seriam negadas. Então, simplesmente não fazia sentido esses médicos se aliarem ao plano de saúde. E aí, gente, como havia uma procura grande da população por essa nova frente de trabalho, visando que foi a década do burnout, da exaustão, quando a gente começa a entender a importância dos nutrientes, a gente teve um mercado extremamente ávido pela nossa área de atuação, a não filiação aos planos de saúde, e aí sim, nosso mercado virou particular. E aí todo mundo começou a ver como mercenários. Não porque a gente quis, porque muitos de nós gostaríamos de ter nos filiado ao plano de saúde, desde que nós fôssemos aceitos e respeitados. Nunca fomos, tá? E quem era, deixou de ser, porque via a sua atividade extremamente filtrada e extremamente moldada por um sistema de saúde que é voltado para a doença. É claro que isso já mudou, muitos planos e seguros de saúde já estão mais abertos, mas na verdade a gente sabe que são planos de doenças, né? E não planos de saúde que visam prevenção. É assim que funciona, até porque existe uma sustentabilidade financeira que os planos e as seguradoras também buscam, mas dentro desse conceito nosso, a gente tinha muito mais facilidade, muito mais flexibilidade de trabalhar se trabalhássemos no mercado particular e aí solicitássemos os exames sem estar presos a esses planos de saúde. Então, esse é um ponto muito importante de nos fazer entendidos. Muitos de nós não tínhamos essa pretensão, tá? E por que isso vai caminhando até 2019 e 2020 com muita tranquilidade? Só em 2021, 2020... que essa perseguição ela fica mais acirrada, porque nós temos a pandemia. E na pandemia torna-se muito claro os conceitos de tudo que a gente já trazia, da vitamina D como modulador gênico, como ponte ali, que hoje a gente tem vários estudos mostrando que a mortalidade foi maior entre as pessoas que tinham deficiência de vitamina D, entre os obesos, as doenças que tinham, as pessoas que tinham adoecimento metabólico, que tinham vários sinais de inflamação subclínica, né, que tinham um alto grau de marcadores inflamatórios alterados, mesmo quando eram falsos magros. Então a pandemia, ela também traz pra gente, como as guerras, uma grande liberdade poética de testar, né? Então no Japão a gente vê as pessoas usando vitamina C em alta dose nos hospitais para poder tentar combater o vírus e as inflamações com sucesso. Nunca aceito totalmente no Ocidente, mas esse movimento existiu em outros países. Então, tudo aquilo que vinha sendo tratado de forma mais não oficial se torna um pouco mais oficializado, com muitos estudos pela medicina tradicional, pelos hospitais, validando essa informação, esse movimento. Também é bem verdade que as consequências do Covid trouxe para a população em geral uma necessidade de ver além, pessoas com déficit de memória permanente, várias doenças autoimunes, fadiga crônica. Como tratar isso, gente, se não for de forma mais integrativa? Né? Com nootrópicos, com mudança de estilo de vida, com melhora da condição física, muitas pessoas que ficaram internadas, sequeladas, tendo que recuperar a massa magra. Então, esses conceitos que estavam restritos aos nossos consultórios, eles começam a entrar para esses médicos tradicionais. O que a gente vê ali de 2020 a 2022? O grande ápice da perseguição. Então, eu tive muitos colegas que na época da pandemia ficaram suspensos por conta de falar na internet sobre esses conceitos e muitas coisas que realmente são duvidosas e aproveitaram ali do medo para poder vender coisas que não tinham ainda evidência, mas também porque acho que o movimento tradicional via naquilo ali um oportunismo, que sim, sempre existiu, como eu já falei, e sempre vai existir, mas também porque a verdade ela foi mais esticada, né? Ela foi mais testada naquele momento. E se 2013 era o marco, 2022 foi o segundo marco. Nunca mais a medicina vai ser igual como foi depois da pandemia. Mas também é bem verdade que as oportunidades desse mercado não são mais iguais, porque em 2020 a gente já começa a ter uma primeira migração muito forte, uma segunda migração. A primeira é 2013, de médicos que eram de outras áreas, que começam a entrar em contato com a medicina integrativa e com a nutrologia. Eu sempre gosto de contar que o meu professor de endócrino da faculdade virou meu colega de sala na nutrologia.
E era um barato, porque ele era um médico super tradicional 2 anos antes, e ele entra junto comigo. Então a gente tinha discussão, tinha trocas ali de colega para colega. E em 2020 a gente começa a ter uma grande transição mesmo, que é a hora que as pessoas começam a me buscar para poder fazer mentoria, sendo que eu nunca vi naquilo uma oportunidade. Mas eu dava cursos, né, de injetáveis, cursos de medicina integrativa, e as pessoas começam a me procurar, pessoas de outras áreas, ginecologistas, gastros, para poder fazer essa migração para conceitos integrativos dentro da sua própria clínica. E o que isso é, gente? Isso é a clínica médica atualizada para medicina pós-genoma e com conceitos integrativos. E esse movimento, ele não volta mais. Então, sim, eu acredito que a medicina, ela nunca mais vai ter o conceito que tinha anteriormente, totalmente tradicional. Ainda hoje nós vamos ver profissionais dizendo que a medicina integrativa, apesar de toda a evidência, de todo o crescimento, de toda a busca e toda a evidência, como um movimento charlatão, ainda vão acusar o médico de mercenário. Vocês já entenderam que na verdade esses médicos nunca tiveram espaço e que hoje, gente, óbvio, não querem esse espaço dentro da saúde suplementar, tá? Essa migração de ótimos profissionais em suas áreas faz o nosso movimento crescer e ganhar força, e isso também vai reduzindo a perseguição aos médicos integrativos também a partir de 2023. Então, eu não acho que existe a perseguição como já foi um dia, da forma como foi hoje em dia. Mas também não temos as mesmas oportunidades para os médicos que vêm para essa área hoje, porque cresceu muito, né? Em tudo que cresce dilui. E a grande oportunidade do médico integrativo é para as condições que a medicina tradicional não resolve, né? Então, tudo isso também é importante de acentuar. E aí, num próximo vídeo, eu vou falar sobre o mercado, né, da medicina integrativa e do mercado do emagrecimento, que eu acho que merece um vídeo, porque eu tenho visto muitas pessoas se precipitarem, migrarem para essa medicina como se ela fosse a solução da sua vida, e abandonando muitos conceitos do que foi respeitado, do que foi comprovado na medicina do século XX. Então, pessoas virando anti-vax, anti-vacina, pessoas fazendo movimentos completamente contrários de abandonar todo e qualquer medicamento de controle de ansiedade, de antibióticos, e não é por aí. Eu acho que nós não devemos, a meu ver, ser uma medicina que abandona tudo que foi construído ao longo de centenas de anos. Nós estamos repetindo, né, o movimento da medicina do século XX, que abandonou tudo que aconteceu nos 2000 anos antes, em prol de só tratar as coisas com antibiótico e com remédio. E não é esse o nosso papel. Nosso papel é integrar e abrir o leque, e não abandonar. Mas isso é tema para o próximo vídeo.